Bom dia, turma! Tudo bom com vocês? Hoje é 27 de agosto de 2020. Hoje iremos estudar História. Os conteúdos serão Guerra dos Canudos, os ex-escravos na República, as reformas no Rio de Janeiro e a revolta da vacina. As páginas dos livros serão 254 a 260. Então vamos lá. Guerra de Canudos. Entenda como aconteceu a Guerra de Canudos, travada entre os anos de 1896 e 1897, no início da República Velha. A transição do Império para a República no Brasil em 1889 foi para muitas pessoas comuns, sem muita instrução educacional, um choque. Muitas pessoas do interior do país, sobretudo aquelas que habitavam no sertão, não concebiam um poder político que não tivesse fundamento religioso, isto é, que fosse fundamentalmente laico, como é o regime republicano. A forte presença do positivismo, que era um movimento de ideias terminamente ateu, no processo de instituição da República no Brasil, bem como a presença incisiva do Estado no cotidiano das pessoas por meio da regulamentação de tributos, exigência de documentos e etc., fez com que muitos indivíduos associassem-se às figuras messiânicas como de Antônio Conselheiro. Essa figura messiânica que está sendo citada, crianças, é referente à figura que representa Jesus Cristo, tá bom, crianças? Antônio Vicente Mendes Maciel ficou conhecido como o Conselheiro. Foi o líder dos sertanejos que entraram em conflito contra as forças republicanas na chamada Guerra dos Canudos. Antônio Conselheiro, nascido no Ceará, era uma espécie de líder espiritual, com características semelhantes às de um profeta, mas que também converteu em líder político, mas não um líder político comum. O conselheiro tinha uma retórica messiânica relativa a Cristo, ao Messias, Filho de Deus. Isso é, por meio de suas profecias, prometia ao povo que seguia a libertação do jugo da República, que era considerada o anticristo, bem como a realização dos fenômenos sobrenaturais, como o fato que o sertão viraria o mar e o mar viraria o sertão. O fato é que as palavras e ações do conselheiro acabaram por agregar milhares de pessoas que o ajudaram a construir em 1893 um povoado na região de Canudos, na Bahia, ao qual ele deu o nome de Belo Monte. O enorme arraial, construído por conselheiro, que reunia quantidades cada vez maiores de seguidores, passou a representar uma ameaça para a República e para as elites regionais, que decidiram desmantelar a organização. Ao todo, 5 expedições militares do exército republicano foram levadas a Canudos para o confronto com os sertanejos entre os anos de 1896 e 1897. A última delas massacrou todas as pessoas residentes no arraial e foi documentada pelo engenheiro e escritor Euclides da Cunha, a época em que depois transformaria as suas impressões na obra Os Sertões. As consequências do fim da escravidão no Brasil. Crianças, na página 255 está falando um pouquinho sobre os ex-escravos na República. Então a tia Karina vai relatar um pouquinho sobre esse acontecimento. No dia 13 de maio de 1888 chegou ao fim o trabalho escravo do Brasil. Após 4 séculos de escravidão, tortura e maus tratos, os negros estavam libertos perante a lei. A aprovação da Lei Áurea, a lei que oficializou o fim da escravidão no Brasil, foi assinada pela princesa Isabel. O processo abolicionista foi também resultado de uma luta política
que mobilizou alguns políticos da época que se empenharam em ajudar a princesa a aprovar a lei abolicionista. A escravidão chegou ao fim. Os ex-escravos tornou-se igual perante a lei, mas isso não lhe deu garantias que seria aceito na sociedade. Por isso, os recém-libertos passaram dias difíceis mesmo com o fim da escravidão. Diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, no Brasil, após o fim da escravidão, os ex-escravos foram abandonados à própria sorte. Nos Estados Unidos, com o fim da Guerra da Secessão, a vitória do Norte sobre o Sul implicou a emancipação total dos escravos, e eles foram amparados por uma lei que possibilitou assistência em formas de inserção do negro na sociedade. No Brasil, sem acesso à terra, sem qualquer tipo de indenização, por tanto tempo de trabalhos forçados, geralmente analfabetos, vítimas de todo tipo de preconceito, muitos ex-escravos permaneceram nas fazendas em que trabalhavam, vendendo seu próprio trabalho em troca da sobrevivência. Aos negros que migraram para as cidades, só restaram um subemprego, a economia informal e o artesanato. Com isso, aumentou de modo significativo o número de ambulantes, empregadas domésticas, quitandeiras, sem qualquer tipo de assistências à garantia. As reformas do Rio de Janeiro. Observe as fotografias que mostram o Rio de Janeiro no início do século XX. Então, vamos observar. Então, aqui, ó, a primeira fotografia é a Avenida Central do Rio de Janeiro em 1900. Vocês podem observar. E olha que lindo essa aqui. Em 1906, a mesma avenida. Olha a diferença de um para o outro. Agora a Jacarina vai ler aqui. No início do século XX, o Rio de Janeiro ainda tinha diversos problemas urbanos. Para tentar modernizar a capital do país e torná-la mais parecida com grandes centros europeus, o governo realizou várias reformas. Casas antigas que abrigavam a população mais pobre, por exemplo, foram demolidas para dar lugar a novas construções e avenidas. O governo expulsou de maneira autoritária muitas pessoas que habitavam no centro do Rio de Janeiro. Essas pessoas tiveram que construir suas moradias nos morros ou a revolta da vacina. Crianças, nós vamos ver esse assunto na página 259, tá bom? A tia Karina vai resumir um pouquinho do que aconteceu com essa revolta. Ocorreu na cidade do Rio de Janeiro entre 10 e 16 de novembro de 1904. Para compreendermos efetivamente essa revolta, é necessário que saibamos alguns detalhes do contexto do que aconteceu. O Rio de Janeiro, como sabemos, era a capital do Brasil naquela época. Como a população da cidade havia crescido muito, sua organização urbana acabou por ficar precarizada. As regiões centrais da cidade estavam abarrotadas de cortiços, com péssimas condições de habitação. A proliferação de doenças infecto-contagiosas era frequente. O então prefeito da cidade, que também era engenheiro, Pereira Passos, como apoio do presidente da República, Rodrigues Alves, promoveu no ano de 1903 uma radical reforma urbana no Rio de Janeiro. Apesar de tais medidas, nem todas as doenças infecto-contagiosas foram eliminadas pela reforma urbana. Uma das mais mortíferas ainda persistia, a varíola. A única forma de erradicar os casos de varíola era a vacinação. O problema é que o método da vacinação ainda não era um consenso na época. Nem todos os médicos eram partidários do higienismo de Pasteur ou Oswaldo Cruz, e muitos acusavam a vacinação de produzir o óbito de muitos dos vacinados. Essas divergências de opinião ocuparam as páginas dos jornais da época e, por consequência, atingiram as camadas populares da cidade.
A rejeição da ideia da vacinação por livre iniciativa acabou por gerar campanha pela vacinação obrigatória, levada a cabo em 1904. Essa campanha culminou em uma intensa revolta da população contra o Estado na cidade do Rio de Janeiro. Além de uma grande massa de pessoas não concordar com o método da vacinação, também não concordava com o poder que o Estado queria exercer sobre as pessoas. Poder esse que havia chegado ao nível de administração do corpo, da gestão da saúde. Os indivíduos, mas, apesar dos levantes populares de 1904, a campanha prosseguiu nos anos seguintes e obteve sucesso. Com o tempo, o discurso da medicina sanitarista prevalecia em praticamente todo o globo. Criança, na página 257, vocês vão fazer essa seguinte atividade. Observe a charge a seguir. Então, vocês estão observando que tem duas pessoas, estão segurando a cadeira da República e um está representando o estado de São Paulo, o outro está representando o estado de Minas. Vocês estão observando? Aqui, ó, charge que ironiza a chamada política café com leite, de 1925. Aí está perguntando o seguinte: descreva a charge. O que vocês estão vendo aqui? Aí vocês vão descrever, tá bom, crianças? B. De que maneira essa charge está relacionada à política café com leite? Se vocês tiverem dúvida relacionada a essa questão, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar na página 251, que está falando sobre essa política. A tia Karina vai mostrar para vocês. Aqui está falando, na página 251, o predomínio de São Paulo e Minas. Aqui está falando sobre a política café com leite. Então, aqui tem todas as informações necessárias para vocês poderem fazer a questão sobre a charge. Do que está falando aquela charge, tá bom, crianças? 2. Com base nos conteúdos apresentados nesse capítulo, produza uma frase com as palavras abaixo: república, ex-escravos e preconceito. Então, crianças, preste atenção nos conteúdos que foram passados, tá bom? E vocês vão produzir essa frase, tá bom? Vocês lembram como é que foi essa república? Como que nós iniciamos a nossa república? Era uma república para todos? Ou era somente para algumas classes privilegiadas? E os ex-escravos, eles, quando foram libertos, eles sofriam algum preconceito? Então, segue a dica, tá, crianças? Então, vocês façam com bastante atenção essa frase, tá bom, crianças? E se vocês tiverem alguma dúvida, fala com a tia Karina, que a tia Karina ajuda, tá bom? Na página 260, vocês vão ler esse pequeno textinho e vão observar bastante essa charge, tá bom? Observem bem. E também fique atento à data, que olha, é referente a 1904. Essa data é referente a dois assuntos que nós falamos, sobre as reformas do Rio e também a revolta da vacina. Então, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada com o acontecimento tratado no texto e quanto à charge, se vocês tiverem dúvida relacionada ao texto ou à charge, vocês podem voltar os conteúdos relacionados às reformas do Rio ou a revolta da vacina, que é relacionada à mesma data, tá bom, crianças? B. Em sua opinião, as reformas do Rio de Janeiro no início do século XX trouxe melhorias para toda a população? Justifique sua resposta com base no texto e na imagem acima. Vocês acham que todo mundo saiu ganhando com essa reforma no Rio ou somente algumas pessoas? Então, vocês leem com bastante atenção o textinho e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltem na página 258, porque está falando também sobre
a reforma do Rio de Janeiro, né? As reformas. E também a tia Karina falou sobre esse assunto também no vídeo, né? Anteriormente, né? Então, e se vocês também tiverem dúvida, fale com a tia Karina, que a tia Karina auxilia vocês, tá bom? Hoje nós estudamos História, Guerra de Canudos, os ex-escravos na República, as reformas no Rio de Janeiro e a revolta da vacina. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar com a tia, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.